Começa agora mais um Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com Renato Casagrande, presidente do Instituto Casagrande, e Ronaldo Casagrande, vice-presidente. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando, e o bate-papo de hoje é com uma dupla muito especial. São irmãos, o Renato e o Ronaldo, e eles lideram, estão à frente, são fundadores do Instituto Casagrande. O Instituto Casagrande, para quem não conhece e vai passar a conhecer agora, é do Paraná. Foi fundado no Paraná, eles fazem muito pela educação, são extremamente preocupados com o bem-estar dos professores, dos alunos, estão sempre lutando pela causa educação. Então, eu vou deixar que eles contem um pouco sobre o Instituto Casagrande. Muito obrigada por estarem aqui, Renato e Ronaldo, e vamos conversar um pouco e saber do Instituto Casagrande. Olha, Sheila, para nós primeiro é um prazer estar aqui. A gente tem uma admiração muito grande pelo Elefante Letrado, nosso parceiro de muito tempo. E o Instituto Casagrande, ele nasce há 18 anos, mas só há 4 anos que ele passa a ter esse nome, Instituto Casagrande. Nós fundamos há 18 anos como o nome Alianza, que é aliança em italiano, para fazermos alianças com escolas. Então, nós começamos o Instituto trabalhando só com escolas. Mas a nossa caminhada, ela começa muito antes. Eu vou completar 40 anos de educador, 40 anos que eu estou militando, começando como professor em sala de aula, depois fui coordenador pedagógico na escola pública, depois diretor, ganhei o prêmio, na época, diretor de destaque, melhor diretor do estado do Paraná, e não é um prêmio que me coloca no sentido de vaidade. É porque é possível, numa escola pública, com 1.500 alunos, eu tinha 20 e poucos anos, e a gente fez uma revolução na escola. Então, eu gosto de trazer essa história para dizer, com muito menos inovação tecnológica, como tem hoje, com muito menos recursos, nós conseguimos, eu digo nós porque foi a equipe. Então, tem uma caminhada que passa pela escola pública, depois da escola privada, a mesma coisa, a direção, fui diretor de mantenedora, pró-reitor universitário, ou seja, e depois na própria vasta experiência na área de educação. Veio, e o Ronaldo vai contar dele, a parte dele agora também, é um encontro. Só que eu sou o gestor, educador, o Ronaldo é o engenheiro educador. Então a gente tem uma combinação aí perfeita, e aí nasce o Instituto, porque é um sonho que vem de muitos e muitos anos, já inspirado pela nossa mãe, que foi professora, e a gente chega hoje, nos 18 anos do Instituto Casagrande, com um marco de 1 milhão de educadores em nossa comunidade educacional. 1 milhão de educadores. Nossa, é um número muito expressivo. Bom, primeiro é uma alegria, Sheila, estar aqui com vocês. Eu sou fã do Elefante e sou fã da Rádio Elefante. Nós também somos fãs de vocês. E fã da Rádio Elefante. Eu ouço muito a rádio de vocês e divulgo muito a Rádio Elefante. Muito obrigada. De vocês pelo conteúdo que vocês têm lá. Adoro. Como o Renato falou, então, a ideia de, como o Renato falou, surgiu a Alianza, não era um instituto, surgiu porque tanto eu quanto o Renato, nós éramos da área executiva de educação em instituições públicas e privadas, mas depois atuamos em instituições públicas, sempre muito à frente da gestão. Sim. E nós vimos a carência que se tinha de trabalhar com a profissionalização da gestão, seja na rede pública ou na rede privada, na educação básica, na superior, né? Hoje a educação superior, principalmente, ela se profissionalizou muito. Mas quando nós estamos falando há 18 anos, 20 anos atrás, existia uma carência muito grande de gestão em todas as áreas. Sim. E a Alianza surgiu muito para trabalhar com a parte de profissionalização de gestão. Então nós trabalhamos muito com assessoria, consultoria para grandes universidades do Brasil inteiro, colégio e tudo mais. Então essa foi efetivamente a nossa origem. Era muito focada em profissionalização. E depois, com o tempo, é que nós fomos entrando na formação. Porque, na verdade, as coisas são muito imbricadas, né? Você trabalhar a profissionalização da gestão, você não tem como trabalhar esse tema sem você trabalhar na formação dos gestores. Então, nós começamos com um programa de formação de diretores, que tem até hoje, é um programa... Isso lá atrás. Lá atrás. Tá. Nós temos um programa de formação de diretores que já se formou um monte de diretores neste programa. Então, a primeira prefeitura que
vocês conhecem bem, a Prefeitura de Curitiba. Sim, são nossos clientes do Elefante Letrado. E a Prefeitura... E Um que, beijão para Maria inclusive, Silvia, que é a secretária. E que, inclusive, eu acho que a secretária nos conheceu no evento de vocês. Exatamente. Então, já fica aqui uma propaganda do quanto é importante participar do evento de vocês. Participaram foi do congresso Foi do congresso, ano passado, acho que ano foi. No Congresso passado, Novo retrasado. Tempo presencial e a gente consegue fazer um hub de trazer muitos secretários e prefeitos para Sim. fazer essa conexão com o Instituto. Então, o nosso evento é uma boutique. A gente reúne, é um grupo menor que, por exemplo, uma BET, é uma feira, uma mostra mais intimista, em que a gente tem gestores, secretários, diretores de escolas, prefeitos, mantenedores de instituições privadas, e a gente faz uma espécie de conexão entre esse líder educacional que tem um problema, uma dor, e as instituições parceiras nossas que têm talvez um remédio para essa dor, como o Elefante Letrado com certeza é remédio para muita dor. Sim. E como é que vocês escolhem esses parceiros? Como é que vocês fazem essa curadoria? Sempre praticamente Primeiro, a gente tem um contato muito grande. Né? Essa Sim. aliança que nós criamos nesses 18 anos nos permitiu conhecer. Então, a gente... Sim, quem está no meio já sabe quem é bom, quem não é, quem é enganador. Então, por exemplo, essa empresa de tecnologia, esse é o software, só sistemas de ensino que geralmente tem mais, porque a gente não pode dizer, é esse sistema, tem vários sistemas e bons sistemas de Claro. ensino. Né? Então, a gente tem aí parceiros que estão conosco desde quando a gente lançou o primeiro evento online, o primeiro congresso nosso, ele foi online, foi na pandemia, foi para 150 mil educadores. É que eu acho que é aí que vale a pena só retomar um pouco, porque puxou, Sim, caiu diretamente no Congresso, né? Mas é importante entender por que chegou até esse Congresso. Sim. Como foi colocado? Então, a Aliança começou com essa parte de profissionalização da gestão, depois foi para a formação Dos de professores. primeiro diretores de gestão, eram programas de gestão, por isso que nós falamos de Curitiba, que Curitiba foi um dos primeiros municípios a adquirir esse programa de formação de diretores que a gente tem até hoje. Então é um programa que já tem muitos e muitos anos. Para a gente poder mostrar né? aqui na câmera. Aqui, ó. Que aí- Vamos mostrar para essa câmera A aqui. gente tem aqui é o Progestão. E o ProLíder, que foi o O programa que nós Progestão começamos. que trabalha com a metodologia da escola e o ProLíder que trabalha mais com a parte comportamental e da liderança mesmo. Tá. Se as pessoas quiserem ter acesso para saber mais sobre cada um desses Tudo no programas, nosso site, institutocasagrande.com, tem tudo. vamos colocar aqui. Instituto www.instituto.com. Institutocasagrande.com. Então, esse programa... Não é .com.br. .com. Tá. A nossa origem desses programas é um programa para formar leads que a gente Fala não mais tem. pertinho do A gente microfone. não tem isso na escola, geralmente. A gente trabalha muito só com a gestão democrática. E nós temos 2 programas. Gestão voltada à metodologia, voltada à escola. Eu entender de planejamento, de organização, indicadores. E o ProLíder, aí são habilidades. O gestor negociando, o gestor empreendendo, o gestor orientando, o gestor mentorando, o gestor facilitando, o gestor planejando, o gestor orientando. Então, as atitudes desse gestor comportamentais para que consiga mobilizar a equipe. Então, são programas inéditos, isso nós criamos há 10 anos, nunca paramos de criar. Sim. E tem livro, e tem material, pode ser online, E presencial. como é que funciona? As escolas podem contratar vocês para fazer isso. Esses programas, Esses sim. programas. Tanto escolas, rede de escolas, quanto prefeituras Entendi. municipais. Tá? E a Então, pessoa ele é pra área física- pública e privada. E Tá. a pessoa física pode comprar o curso, nós temos pós-graduação, pode comprar pós-graduação, em que a gente tem esse programa como pós-graduação para Como uma pessoa pós-graduação. que quiser comprar, ele vai comprar o nosso MBA em Gestão e Liderança Educacional, em que esse material, esse conteúdo está daí em módulos para a pós-graduação Lato Sensu com 360 horas. E aí veio uma questão, Sheila, da grande virada que o Instituto teve, porque todos esses programas eles já eram semipresenciais, então nós já tínhamos um pé no digital, né? Porque o digital cresceu muito na parte quando teve a pandemia, mas nós já tínhamos, então, esses programas com gravação de videoaulas. Lá em tudo mais. Curitiba, há 10 anos, já foi híbrido. Já foi híbrido, há 10 anos atrás. Já tinha plataforma, já tinha Sim, tudo isso. já veio muito antes da pandemia. Muito antes da pandemia. E quando veio a pandemia, curiosamente, nós mudamos de aliança para instituto, porque a gente, nesse período, a gente já começou formação de diretor, depois passou para formação de professores, e os nossos programas de formação começaram a crescer mais do que a própria consultoria. Aham. Né? Então ele já foi criando um braço de formação muito forte,
E aí nós mudamos o nome de Aliança para Instituto Casagrande, um pouco antes da pandemia. Quando veio a pandemia, nós, como a gente já tinha essa pegada mais digital, para nós foi muito rápido fazer o processo, bem no início da pandemia, março, abril, de começar a trabalhar com lives, eventos, esse tipo de coisa, porque nós já tínhamos um certo know-how nisso, esse tipo de tecnologia. E a gente sentiu que isso começou a ter muita adesão. Né? Os primeiros eventos que começou a ser feito, nós não esperávamos isso. Né? As primeiras, vamos pensar que a pandemia começou em março, nós em abril, mais ou menos, já começamos a fazer eventos online, lives, principalmente live. Live começou já 15 dias depois da pandemia, a gente começou live. A primeira live foi com a Beth do Cara, inclusive. A gente fez isso a gente fez em parceria com a Beth e depois não paramos mais. E como é que vocês avisavam que iam fazer essas lives e para quem era? Qual era o público esperado? Começou de forma muito pequena. Até porque o nosso canal do YouTube era muito fraco. Não tinha nem canal do YouTube. Eu tinha um canal do YouTube que tinha 300 pessoas e nós não tínhamos nem Instagram do Instituto. Tínhamos Aliança. Tinha Hoje um Instagram vocês têm pessoal. Quantas pessoas no YouTube? 250 e poucos mil. No Instagram 100 e poucos mil. Numa comunidade toda que são educadores cadastrados, nós temos 1 milhão. E no WhatsApp... O WhatsApp tem 140, 150 mil. 150 mil direto, que a gente tem uma comunicação. Que vocês têm grupos com essas pessoas. Grupos de WhatsApp. E então nós começamos neste momento ali com pequeno, pelo Instagram, mas ela foi assim, na pandemia as pessoas estavam carentes. E nós conseguimos, acho que, encontrar. Levar o conteúdo e levar o abraço, a emoção. Nós tínhamos sarau, domingo à noite, com arte. E trazíamos até cantoras líricas. Nós trouxemos o Ivan Lins para abrir o nosso congresso. Olha, veja bem, as pessoas estavam disponíveis. Os artistas estavam disponíveis. Alice Brandão virou madrinha nossa. O Supla estava com a gente. Nós fomos de 8 a 80. Grandes educadores. Você falou agora que a Maria Inês Fini esteve com vocês. Maria Inês Fini estava conosco, uma madrinha. Maria Helena Guimarães, Guilmar Namo de Melo, Cristóvão Buarque. E aí legal. A gente... a Priscila Cruz, Cláudia Costin. Então, a Cláudia Costin esteve aqui gravando um podcast conosco. Maravilhosa. O Chalita, Augusto Cury. Então, nós somos pro lado do socioemocional, pro lado das metodologias ativas, que eram muito fortes naquele momento. Sim. Porque as pessoas estavam que fazer. Pro lado das novas tecnologias. Foi um momento muito difícil, né? Educação híbrida com a Maria Inês Fini. Ou seja, a gente... E já escrevemos material de ensino remoto. E daí começamos um trabalho diretamente. Mas a grande virada, então, como eu estava comentando, foi... Nós começamos em março, abril, ali logo depois da pandemia. E a coisa começou a crescer, até que teve a decisão de fazer um congresso, que foi esse que vocês participaram, só que foi o primeiro que era online. Entendi. Foi em julho de 2020. E aí a coisa estourou, que deu 150 mil pessoas. E foi considerado o maior evento educacional do mundo. Caiu a nossa rede, como você estava falando, estourou tudo que podia imaginar. Sabe quando você imagina um evento para 8 mil pessoas e dá 150 mil pessoas? É um espetáculo, é isso que todo mundo quer. Eu lembro que no dia anterior a gente até fez uma publicação no Instagram, nossas redes, falando, lotamos o Maracanã. Porque não, o Maracanã antigo era 80 mil. Sim. E no dia seguinte tava com 150 mil. Nós lotamos 2 Maracanãs. A parte online, ele tem essa coisa que é muito interessante. Que um vai falando pro outro, aquilo lá... E vai crescendo. Viralizou e era ao vivo. Pegou 10 países. Nós estávamos ao vivo com aquela multidão e a gente disse, meu Deus, o que está acontecendo? E aí o nosso canal de YouTube de 300 começou assim, ó. 1.000, 2.000, 3.000. Nós chegamos já nesse dia 80 mil. Que bacana. Trabalho muito bem feito. E a partir dali... Ninguém chega nesses números se o trabalho não é muito bem feito, com cuidado, com atenção especial. E ali acabou o Instituto tomando uma outra vertente, que foi a pessoa física. Que até então nós tínhamos muito programa de formação para professores, diretores e tudo mais, mas muito focado na pessoa jurídica. Né? Sim. O contratante era uma pessoa jurídica. Né? O contratante era pessoa jurídica. Hoje, e agora era a pessoa pode física. Contratar. Direto, porque daí hoje a gente tem toda uma vertente, uma vertical do Instituto Casagrande, que é a Casa do Prof. Tá. Nessa Casa do Prof... Então, se eu sou professora, como pessoa física, eu posso contratar algum serviço do Instituto. Que me vende, por exemplo, algum serviço do Instituto Casagrande, caso eu seja uma professora. Hoje, pós-graduação, né? Nós temos 3.000 alunos na pós-graduação, em 15 diferentes cursos. Tem a parte a pós-graduação é focada no quê?
tudo na área educacional. Todo digital, tudo isso que eu tô te falando é digital para professor. Tá. Tá? Desde formação, inclusão, Vamos metodologias ativas. E aqui nós temos todo mês que tem a TV Tem que falar Casa Grande pra- Educação. Acho que eu vou puxar. Peraí que eu seguro aqui. Segura aqui. Pra mostrar Agora eu não pra consigo câmera. ver o que tá. Aí tá a TV Casa TV Grande. Casa Educação. Grande. TV, para tudo. É um outro negócio. Como é que é TV Casa Grande? Isso eu ainda não conheço. É um projeto que nasceu lá na época da pandemia, porque a gente fazia transmissão o dia inteiro. Sim. Eu lembro de fazer transmissão. Já era uma TV, né? Era uma TV. Já era Por exemplo, a Luísa Trajano, às 11 da manhã, ao vivo com a gente. É por aí, a gente não conseguimos reunir e a gente discutia a Luísa Trajano na pandemia. Ela contando as dificuldades dela, Sim. as dores dela, a Beth Sim. Goulart. E por aí nós fomos. Então, a TV nasce, mas não com esse nome, era canal de YouTube. Quando nós começamos a ter uma organização de grade, de programação e ter mais... isso aqui é um papo reto, isso aqui é um podcast, isso aqui é um... Depois eu vou te falar um spoilerzinho sobre a TV. Tá. Aí a gente organiza, então, essa TV Casa Grande. Todas as noites, às 8 da noite, acessa a TV Casa Grande, que se tem um E programa. aí tem uma programação É uma programação. específica. Tá, então a TV Casa Grande, ela está no YouTube. O YouTube do YouTube, Instituto daí Casa você tem no Grande. Spotify, todos esses outros canais também nós estamos presentes. Tá. Né? Se eu quiser assistir hoje a TV Casa Grande, 8 horas da noite, acessa lá no Instituto Casa Grande. Programação ao vivo. Ao vivo e fica tudo gravado também, né? tá. Você tem E toda é a de segunda a disponibilização. sexta. De segunda a Segunda a sexta. Tá. E quanto tempo? Começa às 8? 9, 9h30, mas é Tá. sempre mais objetivo. Assim. Tá. De uma hora, tipo uma hora e meia. uma hora e meia. Tá. E a E gente todo quer esse ir- conteúdo fica organizado depois dentro das playlists lá dentro do nosso canal e Tá. também nos outros canais. Inicialmente, agora uma hora, depois a gente vai ampliando, mas porque o professor, ele adora participar ao vivo no chat. Então, nós precisamos concentrar naquela hora para que eles... Sim, para que a eles comunidade, possam eles trocam, eles são amigos. Então, se eu pudesse fazer... Não adianta fazer 3, 4, um no horário, outro, porque eles que escolheram o horário. Tá. Esse horário das 8 horas é o horário que eles pediram, que é o horário que eles já conseguem se organizar Para fazer parte. para fazer parte dessa comunidade. Eles se envolvem, eles discutem, eles batem papo. Então, esse é É quase um Big Brother a gente diário. vai chegar do Big Brother. Aí tem Tá. os encontros digitais, que o Ronaldo pode explicar, que é outra forma de participar. Os encontros digitais eram os eventos que nós começamos na pandemia, né? Só que os encontros digitais, nós fomos organizando eles ao longo do tempo por tema. Vamos lembrar que a maior parte dessas lives deixaram de existir pós-pandemia, né? Lembra das lives de música que Sim, tinha? né? muito. O próprio Muito, Instagram, a gente abria o muito. Instagram, Era tinha cheio de lives. 12 tinha 20 lives ao mesmo Então, tempo. isso acabou, né? Só que o Instituto, na verdade, ele permaneceu. Ele deu uma roupagem nova para isso, uma cara Sim. nova e tudo mais. E hoje nós temos eventos que cresceram depois da pandemia. Então, nós temos eventos hoje mensais. Todo 4 mês nós noites. temos um grande evento com 4 noites, fora eventos menores. E a gente usa a TV Casa Grande como canal para transmitir Pra esses esses eventos, que são eventos. gratuitos. Tá. Aí começa às E o que 6h30 que da se faz tarde e vai nesses até eventos? 10h30. Do que se trata? É, De cada educação, evento, obviamente, cada mas- evento ele tem um tema. Por exemplo, o último nós fizemos sobre a AE, que é Aqui, atendimento educacional especializado. Tá. 67 mil educadores, uma avaliação muito alta. Esse mês, por exemplo, estamos fazendo educação humanizadora, que é um tema muito forte agora com a inteligência artificial. Junho tem o nosso congresso, a gente transmite online também o nosso congresso. Cada Tá, então mês. tem toda a programação. Infâncias, que nós vamos ter um evento em julho, Tá. que é um evento para educação infantil. Depois nós vamos ter um seminário de transtorno do espectro autista. Tá? Certo. Então, E cada aí, tema... cada um desses eventos vocês trazem pessoas especialistas. Os bambambãs. Os Né? bambambam. Isso é uma coisa que o Instituto Casa Grande faz, a gente traz os maiores especialistas. A gente vai buscar quem que é a referência no Brasil, fora do Brasil, que vai abordar esse assunto e os educadores podem perguntar. Entende? Eles têm a condição. Tem o Antônio Nova, vamos perguntar É para quase Antônio uma Nova. consulta. Uma Tá consulta ali, eles têm pode- ali, nós temos uma... E essa programação toda que a gente está mostrando aqui no vídeo, não sei se vai ficar bom ou não no vídeo, mas onde eu encontro toda Tem essa no programação? site do Instituto Tudo Casa no Grande site. E encontra. nas redes sociais nossas. Vamos botar aqui. Instituto Arroba- Casa Grande, Instituto Casa Grande Oficial é nosso Instagram, que também tem tudo. Ótimo. E no canal
no YouTube se encontra todo esse histórico, então vai procurando no YouTube, Instituto Casagrande já cai direto na gente. Ótimo. E o site institutocasagrande.com. E nós temos um planejamento anual, mas o Instituto é muito dinâmico, né? Então, sempre está surgindo coisas novas. Então, às vezes, nós decidimos um evento de uma semana para outra. Se tem um tema quente que está surgindo naquele momento... Bombou ensino médio, a gente faz o bombou ensino- evento. O governo lançou um programa de letramento. Vamos trazer os bambam. Vamos pegar o ensino médio quando houve quando o presidente Lula, ele suspendeu a reforma do ensino médio porque o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, CNTE, pediu: nós trouxemos o presidente para explicar e vamos trazer aqueles que propuseram o ensino médio. Aham. Então vamos entender por quê. Porque enquanto a mídia divulga, ela não tem tempo, uma rede de televisão, de explicar o porquê. Vamos dar um canal para o educador entender e perguntar. Sim. Perguntar por que Poder está suspendendo, questionar. questionar. Então o Instituto passou a ser também esse espaço de debate, de diálogo, Sim. para que o educador tenha condições de questionar também, tenha voz, por isso que tem a interação. Que legal. E o Instituto hoje, como ele tem uma penetração no meio educacional com formadores de opinião, a maior parte dessas pessoas nos conhece, é fácil de nós conseguirmos essa agenda com eles, até porque o virtual facilita, né? Sheila, se eu tenho que chamar a Sheila, vem aqui para Curitiba. Claro. Você que vê, puxa, não consigo Não, agora falar, deve- Sheila, hoje à noite consegue entrar às 8 conversar com a gente? Sim, é tudo muito bem. mais fácil. Muito mais fácil. E também com a nossa comunidade. Hoje, por exemplo, nós temos um canal do WhatsApp que tem 150 mil. Eu consigo me comunicar muito rápido com Como eles. é que funciona o canal de WhatsApp de vocês? Quem Então. quiser, quem está nos assistindo aqui, gostei desse pessoal, gostei do Instituto Vai Casagrande, entrar quero na fazer nossa parte. explica da comunidade. Se ele entrar hoje no nosso site, né, nós temos lá para os profs. Ele clicou lá, vai ter comunidade. Ele se vincula rapidamente no canal. O nosso Conecta, que É o nosso Conecta, que é o canal do WhatsApp, porque ali, Tá. esse Conecta, ele não é simplesmente um canal de informação. Ele é de conteúdo também. Hoje nós temos dentro desse canal, o Conecta Saberes, que nós damos conteúdo, ele tem acesso a uma plataforma, um ambiente virtual que fica todo armazenado. Então, quem faz parte da nossa comunidade Conecta, além dele ser informado rapidamente sobre tudo que acontece dos nossos eventos e tudo mais, ele também tem conteúdo ali. Então, nós Reforçar uma trabalhamos com coisa, formação. que todos esses seminários são gratuitos para ele. Entendi. Isso não tem. No que nós vamos depois falar um pouquinho, são os cursos digitais, que o Ronaldo vai explicar. Mas esses seminários, esse Conecta, o professor hoje vai dar uma palestra. E como é que se paga isso? Já vamos explicar, o Ronaldo já vai explicar. Aí Tá. nós temos os patrocinadores. Você, como patrocinador, vai ajudar a pagar. Entendi. É uma TV aberta. Quando eu vou assistir a novela, quem tem, hoje não tem TV a cabo. Sim, Você você não vai pagar para assistir a Não vai televisão. pagar. Você vai mas assistir o- você vai assistir quem o tá Big fazendo Brother. Alguém está propaganda- subsidiando aqui. Você Claro. vai assistir o Big Brother. Você tem uma TV aberta e você tem a tua antena lá, você não paga nada. Mas você tem a propaganda do iFood. Sim. Fazendo merchandising para o iFood. Você tem, então, o patrocinador paga e nós somos, inclusive, patrocinadores de nós mesmos, porque nós temos uma prateleira de cursos e a Sim. própria pós-graduação que ele compra. Aham. Então, de certa maneira, o próprio instituto se divulga ali. Mas esse evento é gratuito e todo o material que o palestrante disponibiliza em todos os slides, nós oferecemos gratuitamente aos professores. Nós distribuímos esse conhecimento. Sem Sim. contar nos livros que nós distribuímos, são milhares de livros, tudo gratuito também. E me fala um pouco sobre os cursos digitais. Eu quero saber sobre os cursos digitais e eu quero saber sobre A associação também. a que- associação E o que spoilerzinho leva da TV. o spoilerzinho da TV e a associação que leva o nome da mãe de vocês. Os cursos, na verdade, digitais, são cursos de curta duração, cursos de 20 horas, 30 horas, 40 horas, produzidos em estúdio, de temas altamente demandados. Então, hoje, os cursos digitais estão muito focados na parte de inclusão. São bem específicos. Né? Certo. Então, nós temos hoje todos esses temas discutidos na inclusão hoje, como dislexia, disgrafia, TEA, Descalculia. descalculia, enfim, todos esses temas, aí TDAH, que fizemos também TDAH. recentemente um curso, um evento sobre isso, Então né? vocês preparam com especialistas. Especialistas gravados em estúdio, produzido, Aí com esse conteúdo, é focado. com texto. Enquanto que o seminário, você traz grandes e fala várias pessoas Tá, falam. bem mais esse eu pe- abrangente, esse eu esse mais pego focado. alguém focado. Tá. Exatamente. Esses são os cursos. E eu, como pessoa física, então, posso comprar. Por exemplo, o meu filho, eu não sou professora, mas o meu filho tem dislexia.
Se eu quiser comprar esse curso para entender Tem pouco no melhor, site nosso. posso comprar no Sim, site de no vocês. site do Instituto Casagrande tem. E nós estamos lançando continuamente novos cursos. Tá? Então, hoje, o Instituto tem Qual uma é o produção. tem algum que seja o carro-chefe dos cursos? Então, a nossa- Ainda é o de gestão são os mais carro-chefe, Gestão. pela história Tá. nossa, mas agora, com a inclusão, a gente... Há outra coisa que ele não falou, mas que todos esses seminários que nós fazemos, nós editamos, tiramos tudo... Esses diálogos que tem, porque Sim. sabe, nos seminários você tem uma série Você de... aproveita muita coisa e você depois. corta tudo e faz um curso também. Então, por exemplo, com esses grandes nomes, nós temos o recorte da palestra, do momento principal em que ele está abordando. Ele tem aí sim, também está na partilha de cursos. Por exemplo, nós fizemos agora o curso de atendimento educacional Evento, né? especializado. Primeiro- É um evento, a gente fez um seminário. Aham. No seminário, bate-papo, conversa, tem música, aquela coisa de um evento. Você faz o recorte do conteúdo com mais um material complementar escrito, tem um caderno. Todo evento tem um caderno também, com conteúdo. Ele compra o conteúdo escrito e todos esses bambambam dando aula ali, assim, é um curso. Entendi. Esse é outro formato, na verdade. Outro Hoje formato. a gente tem 2 formatos de curso. Sim. Exatamente. Que bacana. É tanta coisa, é tudo muito legal. Agora me contem e depois por último, eu quero o spoiler da TV. Me contem da associação que leva o nome da mãe de vocês. Bem, a nossa mãe, Amélia, ela foi a grande inspiradora nossa, professora. Eu ia com ela para a escola. Geralmente, filho de ator, vai para o teatro. Sim. Eu ia para a escola. Então, eu acho que nós consideramos a mãe a nossa inspiradora, grande professora, mas principalmente ela foi uma mulher humanizadora, uma mulher à frente do seu tempo. Não vou poder contar a história aqui, mas a gente vai poder ter oportunidade de contar. Vai estar sendo feito um gibi da Amélia, então vai ter um gibi, uma história em quadrinhos dela. Então, foi uma mulher que tem uma história diferente para a época dela. Então, uma mulher que era empoderada. E uma grande educadora com diferencial, e depois uma grande vovó, porque ela foi evangelizadora. Ela teve vários momentos. A Amelinha, aluna, a professora Amélia e a vovó Amélia. E como vovó Amélia, ela foi a pessoa mais generosa que nós conhecemos. Não é porque é nossa mãe, mas ela ensinou muito de generosidade. Acho que meu pai ensinou muito de justiça. Ela de ser generosa, que é um degrau acima da justiça. Porque justiça eu dou para você o que é teu. Generosidade eu dou para você o que é meu. É. E daí a gente, então... Há muito tempo a gente faz muita coisa social, muita coisa gratuita. E então vamos fazer, homenageando ela, que tudo aquilo que a gente fizer de bem, que a gente tem essa questão mais altruísta e principalmente lidando com o bem-estar do professor, que ela tinha uma preocupação muito grande, ela foi professora, diretora. Então vamos criar uma associação e aí demos o nome para ela. Estamos lançando agora no dia 4 de junho, né? 4 de junho. 4 de junho em Curitiba, num jantar que você é convidada. Que bacana. E o que a associação vai fazer? Qual o grande objetivo da associação? Lidar com programas que vão inicialmente a inclusão de Inclusão. professores, depois a dos alunos. Mas no primeiro momento a gente está com um foco bem-estar do professor. Estamos com uma pesquisa em parceria com a Universidade Federal Tecnológica do Paraná para a gente medir um pouco da felicidade. O que causa? Há muito mal-estar no ambiente do professor. Que a gente só fala de valorização, mas tem Valorização, muitas mas questões. vamos abrir valorização e O que pontuar. é? Tentar que entender, significa? até para poder atacar esse problema. É o Como que a gente cafezinho consegue trabalhar melhor? Tem muita o coisa bem-estar até do professor? da sala dos professores, que é horrível. Até o café frio. Tem muita coisa que Sim. mexe com esse bem-estar. Então, nós vamos fazer uma pesquisa científica agora. Começar indicadores de bem-estar, indicador de felicidade. O que é um professor feliz? Por que muita gente... É só salário? O que eu posso fazer além No ambiente escolar, emocionalmente. O pai, a mãe, o sistema. Que é bem isso, se o professor não está bem emocionalmente, não adianta às vezes ter um sistema maravilhoso como o de vocês, do Elefante Letrado, porque o professor tem que estar bem. Sim. Né? Então nós vamos Como atacar qualquer essa situação. profissional, Como na qualquer verdade. profissional, né? Nós Qualquer estamos falando do professor porque é o métier A nosso. Amélia Sim, vai claro. lutar pelo bem-estar do professor. Tá. Sabe? E o Instituto Contem pela com formação. o nosso apoio para a Associação Amélia. Obrigado. Contem com o nosso Então, apoio. o Instituto é a formação, é ferramental. A Amélia, ela vai olhar para esse bem-estar. Professor feliz. Porque a minha mãe foi uma professora feliz. E ela morreu preocupada com a tristeza que ela via nos professores hoje. Então,
Esse é o Uma nosso grande foco. homenagem. E começamos com uma pesquisa científica para levantar indicadores. Não adianta nós ficarmos falando senso comum. Sim, que, no a pessoa achismo ou... Não, aonde nós vamos ou nas atuar e coisas como óbvias. que nós vamos atuar. Então, a gente está com essa pesquisa. Em breve, a gente pode até fazer um outro bate-papo e divulgar essa pesquisa com vocês aqui, os resultados. Vamos fazer. E agora me fala um pouco, me dá um spoiler da TV. Quer dar um spoilerzinho? Eu tô pensando aqui nessa questão da TV, daqui a pouco a gente pode até fazer uma combinação de, em alguns momentos, passar também na Rádio Elefante, já que tu gosta, o Ronaldo adora a Rádio Elefante. Daqui a pouco, se vocês quiserem. E podemos, a gente pode inclusive, uma fazer parceria momento da Rádio Elefante no próprio TV. Exatamente. Exatamente. Claro. Às vezes um intervalinho entre a Rádio Elefante. É isso aí. Vamos, Mas me contem, bem me dá um casados. spoiler da TV Você quer Casa contar um Grande. pouquinho fala um pouquinho da TV rapidamente. Mas é mais um spoiler falando na televisão. A TV já foi basicamente dito, né? Então nós temos uma programação diária, tudo organizado, porque é diferente, nem tudo tá ao vivo, ou seja, você faz ao vivo, mas você tem uma quantidade de conteúdo ali que hoje ele pode assistir. Como você vai trabalhar com o streaming hoje no Netflix, por exemplo? Sim. Você tem um apanhado de coisas que você assiste a qualquer momento. No Instituto também tem isso. Você tem coisas ao vivo, mas você tem muita coisa gravada, né? Então, esse é o conceito da TV. E nós temos tudo com temporadas. Então, assim, a gente tem vários programas na TV e esses programas ele tem temporadas. Ele tem um período que vai lá, dura 3, 4 meses, aquele programa sai do ar e entra outro no ar. Né? Então, a gente vai fazendo essa troca. Ele não é perene. Tá? Então, os programas que nós temos hoje tem temporada e vai terminar. E aí, Quero falar do spoiler, então é né? o seguinte. Hoje existe o digital influencer. Infelizmente, poucos professores, raríssimos, são digitais influencers. Eles até são influenciados por digitais, pessoas comuns que estão aí, às vezes, mostrando uma rotina pobre, e que conseguem influenciar. E a gente quer o professor sendo um influencer de outro professor. Então nós queremos entender que professores têm esses que podem trazer para nós uma influência para outros professores. Já que nós temos uma rede que tem uma capilaridade enorme, Sim. vamos buscar isso. Professores inspiradores e transformadores. E a gente, então, está criando talvez tipo um reality show. Não vamos confinar ninguém dentro de uma casa, mas a realidade do professor brasileiro. Vem mostrar. E todo mundo hoje tem isso aqui. Tem um celular, tem alguém, tem um filho, tem um professor na escola que edita muito bem. E temos o nossa equipe que pode melhorar. E nós vamos ter a programação a partir do professor brasileiro. Aquilo que ele está fazendo, a rotina dele para fazer uma educação diferente. Então, nós vamos criar um grande concurso, ao mesmo tempo, uma grande vitrine para os professores. Vamos ter o programa dos professores e dos diretores, que são os bastidores da escola e a profissão prof. Quem é esse professor que está lá no cantinho? Então, o que ele vai fazer? Com o próprio celular, vai filmar o dia a dia. Vai filmar um projeto. Ele tem o melhor dele. É o projeto lá de inclusão, ele tem a horta comunitária, ele tem a Seja o projeto que for. O projeto que for, nós vamos ter as categorias da inclusão, da transformação, da metodologia. Ele vai filmar a aula dele, ele vai filmar o projeto dele, nós vamos editar e vai ter o programa. A gente não, porque está no Luciano Huck. Mas é o seguinte, ele vai ter o programa dele, aquela meia hora hoje, vamos ver a professora Helena lá no interior do Ceará. A gente viaja para lá, quer dizer, ele vai trazer, e aí nós vamos ter. E depois as pessoas vão votar. É interativo. Quantos cliques tem esse ou aquele? E com isso nós vamos ter uma quantidade. Além de nós divulgarmos o trabalho dos professores, eles serem reconhecidos, de exemplo, ele é uma referência, um benchmarking para outros professores. Sim. Então, nós queremos abrir isso para o Brasil e para os outros 10 países que estão aí. Sim. Daqui a um pouco vamos buscar inspiração em outros lugares, mas este é um espaço que a televisão Casa Grande vai trazer para o professor. Vai trazer. Que bacana. Bom, chegamos no nosso tempo. Para não estender tanto, eu quero ter a oportunidade de conversar com vocês de novo. Então, se forem a Porto Alegre, onde a gente tem o nosso estúdio principal, serão muito bem-vindos para um novo bate-papo. Quando eu for também ao Paraná, vou ter o maior prazer de conversar com vocês. Muito obrigada pelo tempo de vocês aqui conosco. Obrigado a você. Esperamos você na TV Casa Grande Educação. Vou estar lá. Um grande abraço. Obrigada. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.